Madalena, vem cá, Madalena, vem cá. Madalena. Você é meu bem-querer. Eu vou falar pra todo mundo. Vou falar pra todo mundo. Parou! Madalena, você para de ficar se frescando pro meu lado, porque o povo já fala que nós dois temos um TTT. Falava antigamente. Vou falar, mas você não confirma, não, né? Eu confirmo. É isso que é pior. Eu dou uma risadinha. Ele confirma. Eu dou uma risadinha pro povo, né? Entregou pra Deus já, né? Tá Fama certo. de rico e comedor, a gente não pode perder. Vai lá. É verdade. Hoje, Milagre. o que é isso do teu cabelo? O que você fez no cabelo? Ué, cortei. O que fizeram Não no tá teu bom? cabelo? O que foi? Você acha que eu fui... Você Não pagou gostou, pra fazer não? isso? Não gostou? Não, mas eu vou mandar você lá no Jassa. Lá tem o filho do Jassa, Tá que é bom. o Robson. Ele não vou falar que ele é melhor que o Jassa, porque o Jassa é um craque, mas ele é tão bom quanto o Jassa. Entendi. Pra dar uma arrumada aqui. E por que não gostou? Tá Tá bom, feito, hein? tá bom, tá bom. Tá certo. Vamos Vamos contar. O que nós temos? Temos uma história de motoqueiro hoje. Na verdade, esse menino era um estudante de direito que andava de moto na cidade dele, porque era uma cidade do interior do Rio de Janeiro. E hoje ele sai pelo Brasil sempre que é convidado, contando a história da vida dele, porque ele realmente nasceu de novo. Vamos ver. Renato Gabri viu a morte bem de perto. E o drama deste menino uniu a equipe médica de um grande hospital e fez com que uma cidade praticamente inteira rezasse por ele. Quem estava presente no momento da cura garante que pôde sentir na própria pele o calor desse milagre. Renato costuma dizer que foi curado pelo fogo de Deus. A história aconteceu há 5 anos em Itaperuna, interior do Rio de Janeiro. O jovem Renato Gabri era estudante de direito e naquela noite voltava da aula em sua motocicleta. Então minha moto se encontrou com um buraco, ficou presa ali naquele buraco e eu fui voando da moto, na mesma velocidade que a moto estava antes. O capacete se soltou da minha cabeça e eu bati a cabeça com muita força contra o chão. A dor era indescritível, mas o drama de Renato estava apenas começando. Ele foi levado para o hospital e atendido com urgência. Lá foi constatado traumatismo craniano. Eu tive a lesão bilateral dos 2 lados da massa encefálica e outras lesões menores. O meu cérebro ele virou, retorceu e voltou para o lugar no momento do impacto. Depois a pneumonia foi evoluindo até atingir todo o meu corpo, a tomar a corrente sanguínea e a começar a comer os meus órgãos. Você teve infecção generalizada? Sim, a infecção se espalhou por todo o meu corpo até que nós chegássemos ao choque séptico, que é a última instância da infecção generalizada. Você quase morreu? Foi o mínimo de distância entre a vida e a morte. Eu fui mesmo na fronteira. Com certeza era um caso muito sério, muito grave. Ele teve traumatismo de crânio quase que exclusivo, né? Nenhuma outra lesão, mas foi uma lesão muito severa, muito séria. A equipe médica do hospital informou a família sobre a gravidade do caso. Eu posso ficar aqui com ele? Claro, a senhora pode ficar o tempo que a senhora quiser. Mas a mãe do menino se recusava a acreditar no que ouvia. Que bom. Agora você vai ficar bom. Doutor, houve momentos em que o senhor achou que esse menino não fosse resistir? Assim, a gente, quando vê um caso desses, você faz tudo que tem que fazer, mas você pensa em estatística, você pensa em número, e aí você, bom, a estatística era extremamente negativa para ele, né? Dona Rose não se dava por vencida. Pediu autorização para tocar um CD dentro da UTI. É o Deus que cura. Por favor, deixa eu tocar para ele ouvir. Claro, a senhora fique à vontade. Tudo ajuda, né? Já havia se passado 10 dias, apenas com más notícias. Por toda a cidade, correntes de oração pediam pela recuperação de Renato. Que o Senhor o proteja, esteja sempre com ele.
Os amigos da igreja criaram um grupo na internet implorando por uma graça divina. Houve uma comoção sem tamanho, sem precedentes na minha cidade. Eles oravam, paravam os cultos nas igrejas, pessoas acordavam de madrugada, às vezes pessoas que nem sequer acreditavam em Deus. Eu sei de testemunhos que chegaram até a mim depois de pessoas que acordavam de madrugada e diziam a Deus: Deus, eu não sei se o Senhor existe, mas se é que o Senhor existe, cura esse rapaz. Você ouviu? É o amor. Nas rádios da cidade, os locutores falavam do caso de Renato. Agora, um apelo por uma pessoa que está precisando do nosso auxílio. Amigos de Itaperuna, o nosso amigo Renato Gabri. Houve um dia muito especial em que uma irmã, que ouviu da minha história no rádio, completamente cega, chegou até ali conduzida por alguém, só que ela, na verdade, não estava sozinha. Havia uma presença muito poderosa com ela. E ela começou a orar com muita fé. Declarava com autoridade que o Renato, que Deus ia tirar o Renato do vale da sombra da morte. O ar-condicionado da UTI estava o tempo todo ligado, mas enquanto aquela mulher rezava, era possível sentir um calor imenso, como se um círculo de fogo envolvesse o leito de Renato. Completamente curado! Eu senti um calor saindo das minhas mãos e tocando, e que vinha sobre mim e alcançava as mãos dele. Como fogo de Deus mesmo. E Deus estava naquele momento queimando as bactérias, tudo ali que estava tirando o Renato, estava levando o Renato, tirando a vida dele. A partir daquele momento, o destino de Renato começou a mudar. O processo de cura se iniciou. As taxas que indicam infecção, os outros níveis de medição que indicam o quanto uma pessoa está bem, eles começaram todos a ser transformados daquele instante em diante. No dia seguinte, quando Dona Rose chegou ao hospital, o filho já estava de olhos abertos. Você fala com a mãe, fala. Renato, como foi que você acordou? Como é que você estava? Eu estava tetraplégico. Aliás, a experiência de acordar de um coma é algo que é difícil de explicar. Só mesmo você vivenciando esse momento, porque eu não tinha movimentação nenhuma, não tinha lembrança, não tinha entendimento do que estava acontecendo, até que outros milagres foram acontecendo em mim e transformando todas as coisas. Um ano se passou até que Renato voltasse a mover os braços, depois as pernas, até poder caminhar. Uma recuperação completa, sem nenhuma sequela. Se é que um dia ele visitou o Vale da Morte, alguma força o trouxe de volta para testemunhar em favor da vida. O Renato nos ensinou a estarmos mais preparados e principalmente saber que nós não somos absolutos. Nós temos que contar com uma força espiritual, que é Deus, sem dúvida nenhuma. Eu posso dizer que foi um milagre. É um milagre que ele a cada vez mais vai frutificando, a cada vez mais vai dando a outras pessoas novas chances de encontrar esperança para situações difíceis da vida delas também. Muito bem, mais uma história bonita, de muita fé, de muito milagre. É isso Agora, mesmo. A Madalena está mais bonita do que eu em HD, rapaz. É mesmo? Você tá mais nova do que a Valentina em HD. Vixe! Isso é milagre. Isso, pelo amor de Deus. Olha, não o fala HD isso, que a menina pode. A menina pode ficar brava comigo. Deixa ela que se lasca. Olha lá. Olha lá, a cara dela é cheia de buraco. Você não, ó. Deixa eu te dizer uma coisa, Ratinho. Você já é avó e... Eu não sou ainda, poderia ser, mas não sou ainda, porque lá em casa ninguém se mexe. Entendeu? Mas é o seguinte, eu queria contar que esse menino que vocês acabaram de ver a história dele, o Renato Gabri, ele acabou de se formar agora no final de 2014 como advogado. Muito ele voltou bem. pra faculdade. Resumo da história: quando Deus tem um plano pra você, não tem buraco no meio do caminho que te tire da... Vamos lá, valeu, Madalena!